Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Estão percebendo o cenário? Mudou bastante, né? Pois é, agora nós estamos no nosso próprio estúdio aqui na Cial Telecom Convergent. Cara, isso aqui na verdade é um sonho que se transformou em realidade. Eu quero muito agradecer ao nosso CEO que proporcionou isso, que sempre acreditou nessa área de vídeos. Fico muito feliz por ter esse espaço, porque a partir de agora a gente pode criar o nosso próprio conteúdo, o nosso próprio material. Eu tenho certeza que a gente vai alavancar a criação de vídeos muito mais do que a gente já fazia antes. Então sigam o canal da Cial Telecom, é muito importante para nós, para o crescimento do canal e para que realmente motive a gente a criar cada vez mais conteúdo para vocês. Eu quero deixar aqui primeiro fazer aquele momento youtuber, né? Então, por favor, compartilhem esse conteúdo. Eu tenho certeza que vocês já devem estar vendo aí o título do que a gente está discutindo aqui a respeito. Eu trouxe um convidado super especial para falar a respeito de People Analytics e de como os dados podem ajudar a atrair e reter talentos. Então, estou aqui com o senhor Elton Moraes. Elton, cara, obrigado por estar junto com a gente aqui hoje, viu? Imagina, Eric, eu que agradeço. O senhor você pode deixar de lado, né? Nós estamos em casa. Doutor Elton Moraes, isso eu posso falar. Claro, pode. Esse sim. Aí foi com muita conquista. Isso, exatamente. Cara, obrigado realmente. Pra gente é um prazer estar aqui. Eu lembro que eu estava conversando com o Richard, até conversando com você agora sobre isso. Fantástico. A gente fez um bate-papo com o Richard sobre experiência do cliente e ele me falou no dia que tinha uma pessoa para falar sobre People Analytics. E era justamente sobre isso que eu estava buscando na época. E aí ele veio, eu cheguei no seu nome. E você gentilmente aceitou aqui o nosso convite e eu quero te agradecer realmente por estar aqui. Já utilizando algumas das técnicas de analytics, né? O quanto que é importante a gente fazer redes de relacionamento. Redes de relacionamento é uma das técnicas de analytics. Então, quando você tem essa rede, você ativa e pode ser indicado para vir para o podcast aqui com você. Olha que coisa boa. Então, com certeza, isso eu que tenho a agradecer vocês, né, por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido aí. Obrigado. Ao convite, né, pela indicação do Richard aí, e poder falar de um assunto que eu amo, que eu adoro e que eu trabalho no dia a dia. Pois então, isso cara, é ótimo. Pois é. Deixa eu fazer uma apresentação rápida aqui a teu respeito. O Elton é doutor em psicologia, professor na FGV, expert em People Analytics, já foi juiz aqui, inclusive, do HR Influencers e é bicampeão do HR Influencers, é isso? Já passei aí por 2 etapas há 2 anos, né? O pessoal vota em relação a isso, justamente por causa desse tema. Eu acabei sendo indicado como HR Influencer no Brasil. Então, isso acaba me ajudando muito a poder falar desse tema e ajudar as empresas a convergirem para isso. Convergent, né? É isso aí. Convergir. É isso. A gente está falando de uma forma pedante, mas na verdade o HR Influencers é dos maiores influenciadores em RH do país, certo? Perfeito, isso boa, mesmo. Boa, isso aí. Bom. Acaba que você tem profissionais que ocupam posições executivas como diretores e profissionais, como é o meu caso, que acabam atuando muito nessa parte acadêmica voltada à prática. Legal. Então isso acaba auxiliando bastante as pessoas a colocar isso no seu dia a dia em termos de profissional e em termos de organização. Muito bom. Bom, novamente, obrigado por estar aqui. E vamos começar. A gente estava trocando uma ideia aqui, inclusive sensacional, antes da gente começar o podcast, que já poderia, se fosse gravado, já teria o podcast feito. Pronto. Não teria nem preocupação. É tão bom o bate-papo. Mas vamos lá, vamos começar do início, né? Do que realmente se trata o People Analytics de maneira... Só para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, entender um pouco do que se trata essa metodologia. Muito bom, eu acho que você já começou super bem, né? People Analytics, quando a gente olha, ou People Analytics, né? Sim. Com a questão aí do inglês, que acaba sendo muito importante, não é uma ferramenta. Muitas pessoas acham, até mesmo dentro do recursos humanos ou dentro de áreas de pessoas, que contratando uma ferramenta ela vai resolver os problemas de contratação, de reconhecimento, de avaliação de desempenho. Não. People Analytics é uma metodologia. Ou seja, ela tem que convergir com a questão da estratégia do negócio. Quais são as dores que o meu negócio tem, como é que a diretoria toma decisões baseadas em dados e como é que eu trago isso então para um lado mais comportamental, transformando em números, para que esses números sejam traduzidos em tomada de decisão de pessoas. Então, se eu quero contratar melhor, o que é melhor? Se eu quero desenvolver melhor, o que é desenvolver melhor? Se eu quero ter uma avaliação de desempenho que tem reconhecimento, o que é reconhecimento?
Estas perguntas têm que vir antes do Analytics, porque eu só vou criar um modelo, uma hipótese a ser testada, de acordo com as necessidades da estratégia do negócio. Então, quem quer se aventurar nesse campo, né, e entender disso, não é aprender a fazer programação. O primeiro ponto é aprender a entender as dores do negócio, falar do business. Então, quanto mais eu entendo do negócio, melhor vai ser a forma de capturar as variáveis humanas que têm a ver com o teu negócio. E aí, a partir disso, você cria hipóteses a serem testadas dentro do machine learning ou de aprendizagem de máquinas. Mas se você não tem isso, você pode usar a melhor técnica estatística. Não vai te trazer nenhuma decisão dentro desse modelo. Existe uma frase muito famosa que está todo mundo utilizando, que dados são o novo petróleo, né? Perfeito. Então você tem a gama e o volume de dados que você tem hoje para analisar são enormes, né? E justamente levando-se em consideração isso, quais você acredita que são os principais desafios para uma empresa que está querendo iniciar esse processo de analytics, uma vez que é algo... A gente estava até conversando sobre isso há pouco tempo aí. Porque, vamos lá, até você conseguir calibrar um algoritmo, até a empresa realmente estar madura para análise de dados, isso toma um tempo. Perfeito. Que muitas vezes as empresas não estão afim de perder esse tempo. Né? Elas querem coisas rápidas e sabe, para ontem. Então, você tem alguns vieses. Primeiro é como se criar o algoritmo para que isso realmente funcione. E o segundo problema é como é que você justifica isso para o board de que, olha, isso leva tempo, mas lá na frente a gente vai ter um bom resultado. Quais são os principais desafios nesse sentido? É muito bom quando você traz essa pergunta, Eric, porque uma empresa data-driven ou orientada a dados, se você for perguntar para qualquer empresa, você toma decisões baseadas em dados? Todas vão falar, claro, nós tomamos decisões baseadas em dados. Tem um CRM aqui. Um CRM, tem aqui um software, né, e tal. E aí você fala assim, tá, cadê os dados que entram, né? Ah, o vendedor não preenche corretamente. Ah, nossa, você precisa ver, o nosso representante aqui não colocou os dados. Não, essa informação aqui está numa planilha com o assistente daquela área. Se você for lá, ela sabe tudo, porque está tudo na planilha dela. Ou seja, a maioria das empresas não estão integradas em relação a que dados que ela realmente precisa para ser eficiente. E aí você fica na dependência muito de uma ou outra planilha, de um ou outro sistema que ainda não está totalmente convergente. Porque o problema não é o sistema. Vocês trabalham muito com essa parte de tecnologia e sabem muito bem que eu posso trazer o melhor dos sistemas para dentro da minha organização. Se não há quem imputa os dados, não há quem faça as seleções corretas daquelas variáveis para poder obter o resultado, o sistema vai ficar inútil dentro daquela organização. Então, esta é uma questão cultural que precisa entrar muito numa discussão do próprio board e do acionista dentro da organização. Muitos dos acionistas, ele vai falar, eu quero ser uma empresa orientada a dados, mas tem que trazer isso para a realidade. Como é que eu trago isso para uma ideia de uma empresa que realmente quer investigar que comportamentos humanos me levam ao melhor sucesso naquilo que eu faço? Porque todo mundo acha que uma empresa que tem gestores bons é o gestor que tem autonomia, que delega. Não, dependendo do meu negócio, eu preciso de um cara que siga as regras. Eu preciso de um indivíduo que entregue naquele tempo. Eu preciso de alguém que performe naquela situação. Então, quanto mais você entender do negócio e tentar traduzir isso não só em sistema, mas em comportamentos e como é que eu vou mapear esses comportamentos para chegar a esse fim, aí sim você começa a ter essa robustez. Como, por exemplo, uma empresa que faz pesquisa de clima. Ela faz pesquisa de clima, normalmente ela está ligado a um global ou, no caso de uma empresa regional, a uma situação regional e começa a mudar a sua pesquisa todo o ano. Ela não tem uma questão que leva ela a permanecer dentro de uma mesma hipótese. Então, toda hora ela está mudando o modelo e falando, não, esse ano a pesquisa foi ruim. Vamos colocar novas variáveis. Aí coloca novas variáveis, você mudou o modelo. Nossa, foi ruim de novo. Vamos colocar outro modelo. Então ela está tentando, por erro e tentativa, não amadurecer um modelo, mas simplesmente fazer testagens hipotéticas. E tentar bons resultados numa pesquisa de clima que, na verdade, vamos supor até que não esteja bom o clima realmente na empresa e talvez aquelas perguntas realmente sejam as essenciais que você tem. Perfeito. E aí uma coisa que talvez está no inconsciente de muitas pessoas. O lado preditivo.
Todo mundo acha que vai entrar com aqueles dados e a máquina vai falar, esse aqui vai contratar com a melhor possibilidade de entregar resultado. Não, não é bem assim que funciona. A primeira situação do Analytics é justamente manter comportamentos que estão a ver com aquele ambiente. Quando eu falo de comportamentos, nós não vamos entender de 100% do ser humano, mas uma parte dele. O que é comprometimento na minha empresa? O que é cooperação na minha empresa? O que é reconhecimento na minha empresa? Essas variáveis elas precisam ser definidas para eu ter parâmetros de investigação na minha pesquisa de clima, na minha avaliação de desempenho, na minha forma de recompensar essas pessoas. Então, calibrar essas informações antes de entrar em algoritmos é muito importante. E aí não é contratar ferramenta, é uma ferramenta que tem a ver com o modelo de negócio que você está criando. E a partir daí você vai, então, acertar mais do que errar. Quando você começa a acertar mais na contratação, na recompensa, no reconhecimento, o Analytics ele toma a forma do mindset daquela organização. Não fica lá o gestor falando, cadê o dashboard para eu tomar decisões? Não, não é só ter o dashboard. É como é que você forma pessoas, como é que você trabalha pessoas de acordo com o modelo que nós queremos ter dentro da organização. Então, essa integração cultural, primeiramente dentro do acionista e da diretoria, a questão de ter gestores que saibam lidar com essas variáveis e um RH que participe do modelo de negócio é fundamental para que as empresas tenham um modelo de People Analytics aderente e eficiente. Você falou um ponto importante que eu acho que ter o RH realmente envolvido, sem dúvida, né? Claro. Mas assim como eu acredito que o RH não tem como ser onisciente nem onipresente numa cultura de analytics. Você até comentou que o analytics, que o RH seria um fim, seria um meio e não um fim. Mas no final, para que você consiga avaliar melhor as pessoas, você precisa de uma gestão próxima, de uma gestão que esteja mais ou esteja tão preocupada com o resultado quanto com a pessoa em si. Porque se você tiver um gestor muito focado em resultado, ele vai pouco se importar com aquela, ele vai entender as pessoas como peças. Né? E no final das contas, o que faz a diferença numa empresa são pessoas e não peças. Então, como é que a gente consegue trazer o gestor para dentro dessa... Porque você falou bem, cadê o dashboard para tomar minha decisão? Não, mas cara, peraí, eu preciso que você também nos auxilie para conseguir criar um algoritmo que seja efetivo para isso. O ponto é, como é que colocar o gestor dentro disso? Porque todo mundo precisa abraçar essa situação de dados. Não é mais ou menos... Hoje tem uma máxima que diz sobre centralidade no cliente, né? Que a empresa tem que ser centralizada no cliente. Só que tem um problema, não adianta só ser venda centralizada no cliente, não adianta só, sei lá, qualquer outro departamento. Não, toda empresa tem que ser centralizada no cliente. Como é que você traz as pessoas para dentro dessa consciência de dados? Esse que é o ponto. Perfeito. O que é interessante nessa questão antes dos dados são algumas definições de como é que a empresa quer ser. Né? Eu passei ali na porta de vocês e vi os valores e achei muito legal porque eu comecei a ler os valores e tem lá vários comportamentos, né? Comportamentos voltados ao que a empresa espera que eu, como profissional, possa entregar o meu trabalho aqui dentro. A minha segunda pergunta seria, como é que eu avalio esses comportamentos no dia a dia? Porque quando eu falo de gestão ou ter gestores, o papel de gestão não mudou ao longo desses anos. O que eu espero de um gestor? Eu espero que ele tenha proximidade, que ele conheça as suas pessoas, que ele reconheça as suas pessoas, que ele possa fazer uma avaliação de desempenho bem feita. Aí você vai para um gestor que fala assim, eu não fiz avaliação porque o RH não me deu ferramenta. Eu não tenho aqui onde anotar o que eu falei com o indivíduo. E aí você não está falando da avaliação de desempenho, você está falando de comportamento. O indivíduo que prefere se justificar em cima de uma situação do RH do que ir lá e efetivamente tocar a tua equipe. A outra é que dados que eu realmente preciso para fazer uma avaliação de desempenho melhor. Então eu estou coletando aqui algumas informações, como é que eu trabalho isso via aprendizado de máquina para eu me tornar mais eficiente. Ou seja, essas características são dos caras que vendem melhor? Esses valores são aqueles que permanecem mais tempo conosco? Então, é mudar o mindset do gestor de só querer a coisa pronta do RH. É participar e falar, eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que as pessoas que tenham essas e essas características são aqueles que entregam o melhor resultado. Vamos mapear isso? Vamos criar um questionário, uma entrevista, vamos criar uma maneira de trazer essa informação e testa um modelo. Então eu sempre falo que no People Analytics você trabalha com dados em pilotagem.
Você precisa pilotar isso em algumas áreas. Para pilotar, você precisa ter o gestor como parceiro. Porque não adianta nada você entrar com uma nova ferramenta para todo mundo igual e falar, lá vem o RH de novo com essas ferramentinhas aí. Não. Sim. O RH tem que estar próximo, entender as dores do gestor e verificar com ele também que não dá para fazer 100% do que ele quer enquanto expectativa. Se fosse assim, todo mundo fala, aumenta aqui 50% de salário para todo mundo aqui, que todo mundo fica feliz. Se eu verificasse que a variável felicidade tem a ver com dinheiro, todo mundo ganhava dinheiro a todo momento sem parar. Não é isso que faz o cara permanecer dentro do trabalho. Então, quais são essas variáveis? Por isso, ter o gestor como parceiro e trazer ele para a realidade significa ele está entender. muito mais próximo da pessoa, né? Perfeito. Ele tem um papel de gestão. Essa ferramenta ou esses dados vai ajudar ele a melhorar os comportamentos de gestão. Então, como é que eu faço esse mapeamento para fazer isso? Hoje, por exemplo, Eric, nós temos uma situação onde muitas das pesquisas de clima elas buscam comentários das pessoas. E aí eu já perguntei para muitas empresas, o que você faz com os comentários? A gente dá para o estagiário ler. Pergunta que vale $1 milhão. Exatamente. Aí eu falo assim, caramba, o estagiário deve ter aí uma situação de muito grande ficar lendo. Então ele, como ser humano, a mesma visão ou viés que a gente tem no nosso olhar, na nossa forma de interpretar, ele vai olhar as palavras que fazem mais sentido para ele. Quando eu levo essas palavras, as palavras também em termos de matemática é muito interessante. Por quê? Elas têm verbo, advérbio, subjetivo. Elas têm um dicionário de palavras em inglês, português, espanhol, que eu consigo mapear dentro da máquina. Então é muito mais fácil para a máquina pegar esses comentários, avaliar as perguntas, as distâncias, as frequências e falar assim, olha, existem tantas palavras que são conotações positivas e existem tantas palavras que são conotações negativas. Você fala, nossa, que magia é essa que você fez? Não, eu usei a matemática para avaliar aquelas perguntas. De que maneira? Clusterizando, trazendo as perguntas que têm mais coerência. E quem sabe no futuro, que é o que a gente está desenvolvendo, é linkar isso com sentimentos. Quais são os sentimentos de raiva que um gestor provoca na equipe que gera mau resultado? Quais são os sentimentos de confiança que leva a equipe a performar melhor e entregar melhor resultado? Só através dos comentários. Então o que eu estou te dizendo é que através do que eu quero enquanto organização, enquanto valores, enquanto ter pessoas comigo, eu posso ter diversas técnicas que me levam a analisar esses comportamentos e ajudar o gestor então a ser mais eficiente. Olha, a maneira como vocês têm comunicado com a sua equipe tem provocado raiva. Essa raiva faz o cara faltar, absenteísmo, faz o cara não permanecer, turnover, faz o indivíduo sair da organização. Então o teu comportamento está sendo responsável por ele sair. Nossa, onde vocês viram isso? Aqui, ó, nos comentários. Olha aqui os sentimentos que geram. Vamos mudar essa fala? Virou confiança, o cara está permanecendo maior tempo. O algoritmo funciona. Então, na verdade, você tem que moldar a realidade dele a forma como eu estou colocando o Analytics a favor da empresa. Claro. E aí, um ponto mais importante que você falou. Não adianta ele fazer isso se o board da empresa, o acionista, não entender que isso é valor agregado para a empresa. Porque se eu trago toda uma formatação de análise e levo isso para a diretoria bota do lado e fala assim, não, nós vamos escolher o fulano. Mas por quê? Não, porque é uma indicação, porque é não sei o quê. Mas olha os dados que estão aqui. Então, desprezar os dados dentro de um modelo de tomada de decisão, é melhor você colocar ele à parte. Sim. Por isso que a maioria das empresas ainda tem dificuldade. Porque, primeiro, que é uma metodologia, como nós falamos inicialmente. Segundo, porque você tem que mapear esses comportamentos antes de ir para a matemática. E segundo, você tem que ter um conhecimento, tanto de psicometristas, que é o meu caso, que é da psicologia, quanto também de ciência da computação, pessoas que vão transformar isso. Porque senão você coloca qualquer dado dentro da máquina, a máquina vai te dar qualquer informação. Sim. Pega tudo. Eu fui em muitas empresas, né, Eric? Assim, nós temos aqui um monte de dados. Coloca aí o que sai. Fala, vai dar uma vitamina. O cara falou, como assim vitamina? Vai, se eu misturar clima com desempenho, com remuneração, vai dar uma vitamina. Por quê? Porque eu não sei qual que é a sua estratégia de remuneração. Como assim? Tem estratégia de remuneração? Tem. Remuneração em relação à mediana de mercado, acima da mediana, abaixo da mediana. Eu tenho que ter parâmetros matemáticos para entrar com isso. Qual que é a tua forma de avaliação de desempenho? Não sei. O que é desempenho para a tua empresa? Então, é o cara que alcança meta, é o cara que bate meta, é o cara que chega no horário. Então, cada um tem a sua variável. Então, a máquina ela vai te dar respostas usando inteligência artificial, deep learning. Aí vem um monte de metodologias de acordo com o que você quer.
Eu quero, então, modelos de caras que sejam os melhores. Aí já aconteceu uma empresa. Nós trouxemos os melhores. Está aqui o cara de Harvard, está aqui o cara de Cambridge, está aqui o cara de Ohio e colocou na mesma mesa. Eles não conversam, porque cada um tem a sua opinião própria. Você fala, então você trouxe os melhores. Mas os melhores não configuram para o resultado de negócio que você quer. E tem a ver, o que eu vou te perguntar agora tem a ver mais ou menos nessa direção que você está indo. Tem um livro bem bacana que chama Regra Não Ter Regras, né, da Netflix, lá do CEO da Netflix, do Reed Hastings. Perfeito. E ele fala justamente sobre essa autonomia, né? O quanto ele quer que a empresa, que as pessoas sejam autônomas, mas tem um ponto importante que ele fala no livro, que é que um funcionário incrível substitui dezenas de medianos. Perfeito. O ponto é, como é que com Analytics, porque isso é um baita desafio para RH, em termos de contratação, né? Como é que eu consigo, através de algoritmo, né? Se você tiver alguma experiência prática, enfim, hoje empresas que fizeram isso, como é que através de algoritmo eu consigo? Claro que tem que ter todo esse mapeamento, eu tenho que entender exatamente a minha cultura, porque a grande dificuldade que eu vejo é como muitas vezes traduzir o que é subjetivo. Perfeito. Dentro de um modelo matemático. Perfeito. Então, como é que eu consigo, por exemplo, em muitas situações, para várias empresas, pode ser que porque, vamos lá, o hard skill eu consigo ensinar. O cara faz um curso lá, ele vai aprender o hard skill. Perfeito. O grande problema é o soft skill, e isso muitas vezes é subjetivo, que é comportamental. Como é que eu consigo criar um modelo matemático para trazer pessoas incríveis? Por exemplo. Excelente, né? Você traz uma situação nos dados, e aí muitas vezes essa questão de culpabilidade, Sim. não, o dado ele é direto, ele é hard, ele é focado em trazer essas informações. Teve um supermercado que foi fazer a abertura de vários supermercados ao mesmo tempo, e verificando que existia uma alta oferta de mão de obra nos locais aonde ele ia, ele falou, vamos fazer todas as seleções por algoritmo de seleção. E foram lá e definiram todas as questões, né, voltadas às competências, testes de traços psicológicos, toda a parte que eles precisavam. Então a pessoa respondia, havia uma árvore de decisão que falava, ó, esse aqui teve os melhores acertos, serve para o caixa, esse aqui serve para conferente, esse aqui serve... E fizeram assim nas 10 lojas. E aí, de repente, na seleção, passou só pela questão de máquina, começou a aparecer algumas pessoas lá com tornozeleira eletrônica, começou a aparecer pessoas... Ou seja, você fala assim, poxa, o algoritmo errou então, ele me trouxe... Não é que ele te trouxe. Você não colocou e alimentou ele com a informação de que você não queria a pessoa com uma situação criminal, por exemplo. Você não fez nenhuma avaliação nesse lado. Então, o que acontece é que não pode deixar só a cargo da máquina. A máquina é simplesmente um mapeamento das informações. E aí você precisa, nesse momento, colocar um ser humano para poder justamente fazer uma entrevista, fazer uma requalificação, porque ela já te deu um direcionamento. Falou, essas pessoas aqui, dentro das características que você precisa, elas possuem, mas você precisa ir ali e olhar. Obviamente que quando ele trouxe todos para dentro, teve esse problema da tornozeleira, mas teve outros também. As pessoas entraram mais rápido dentro do supermercado, começaram a trabalhar mais rápido e o supermercado começou a dar retorno mais rápido. Então, obviamente, eu acertei numa parte e errei em outra. E sempre vai ser assim. Todo mundo está achando hoje que vai vir alguém, uma empresa, como o Watson, por exemplo, ou como outros sistemas aí que tentaram, e falou, olha, eu consigo predizer 100% as pessoas que querem sair da tua empresa. Eu falo, hoje, amanhã não mais, porque você troca as pessoas, vem outro modelo, outro mindset, outra forma de pensar. Então, por que é uma metodologia? Eu tenho que estar constantemente fazendo pesquisas, indicadores voltados ao modelo do negócio. Então, se eu fiz por que o NPS, por exemplo, não é uma coisa que pode ser só estanque? Porque o meu foco no cliente hoje pode estar dando certo. Amanhã eu mudo um processo, uma forma de atendimento, ou mudo inclusive uma pessoa, muda a forma com que ela percebe aquele ambiente. Eu preciso mapear novamente. Então, mapear significa que faz parte de um processo de construir um ferramental adequado, trazer isso para a máquina para uma tomada de decisão. Se a empresa não está disposta a fazer isso e não tem o tempo de maturação suficiente, volto a dizer, para mim ela não é data-driven. Inclusive, muitos autores têm criado, agora a Harvard Business Review trouxe um texto fabuloso, né? Porque se você imaginar que o algoritmo para vendas é fantástico, você imagina que ele vai lá na tua casa. Você já comprou, vou falar agora, está chegando Black Friday, né? Próximo aqui do mês que a gente está conversando. Você já comprou alguma coisa que você não precisava só porque você entrou na internet e viu que estava de promoção? Quantas, né?
Você fala, como é que aquele algoritmo me encontrou naquela questão? Porque tem um comportamento seu que se repete. As páginas que você visita. Sim. Então, por exemplo, próximo do aniversário, você começa a procurar flores, você começa a procurar brinquedos se você tem uma criança. Logo em seguida, quando vem próximo daquela data, o algoritmo já te joga ali a informação e ele sabe. Por que isso não funciona com pessoas? Se nós somos seres condicionados e seres que repetem comportamento. Então, se eu repito esse comportamento, com certeza, se eu quero ser uma empresa data-driven, eu tenho que mudar processos de gestão, de captação, de maneira de contratar esses indicadores para a minha organização. Não é que tudo mudou, mas eu tenho que ter... eu vou aplicar uma pesquisa de clima durante 1 ano. 1 ano para uma empresa de tecnologia é muito ou é pouco? Cara, é pouco tempo. Os caras aqui, em 3 meses, eles já estão mudando comportamento. Então, em vez de você aplicar um questionário de 60 perguntas, aplica 5, 6. Você vai ser mais eficiente de 3 em 3 meses do que aplicar um questionário de 60 perguntas no final do ano. Então, adaptar as ferramentas à sua realidade e trazer informações cruzadas, para mim, já é um analytics perfeito para quem quer começar a fazer esse modelo. E eu acho que tem uma relação importante, né, que a gente estava falando antes, que é algumas variáveis que acabam entrando dentro desse processo todo, né? Vamos pegar a pandemia, né? Perfeito. A pandemia trouxe um momento onde todo mundo ficou recluso em casa e trabalhando de casa, né? O que ninguém sabia é que isso iria adicionar uma variável importantíssima dentro do modelo de negócio de qualquer empresa, que as pessoas conseguiram trabalhar em casa e não estavam mais a fim de voltar para o escritório. E isso acontece até hoje. Perfeito. Então essa variável ela foi adicionada agora, né? O que é, para muitas empresas hoje é um problema, porque querem ter essa pessoa de volta no escritório, porque tem muito ainda aquela boa e velha gestão à vista. Perfeito. Né? Perfeito. E isso está causando até o quiet quitting, que a gente estava falando a respeito, que é o pessoal sair da empresa sem falar nada. Que antigamente acontecia o seguinte, a empresa te mandava embora e não falava nada. Falava, eu estou indo embora porque estamos fazendo corte de custo, mas na verdade tinha outros problemas envolvidos. Perfeito. Hoje eu estou saindo da empresa porque basicamente eu não estou gostando da forma com que eu estou trabalhando, não pela empresa em si, mas porque hoje eu quero uma comodidade, eu quero trabalhar de casa, e por que não? E é esse tipo de coisa que você está falando, de entender o que está acontecendo no mercado e também adaptando o algoritmo conforme o mercado também vai se modificando, né? Perfeito. Quando a gente vai para o quiet quitting, nessa questão de trabalhar ali adequadamente a cultura, já que a cultura não me investiga, não me acompanha, nem investiga, acho que é feia a palavra, mas não me acompanha no meu desempenho, é melhor eu trabalhar o menos possível de acordo com o que está dentro da régua. Se são 8 horas por dia, eu vou trabalhar 8 horas, mas fazendo o menor esforço possível, né? Isso já é antigo. A maioria das pesquisas apontam que cerca de 30% da tua mão de obra é uma mão de obra ociosa, é uma mão de obra que está ali parada. Sim. Tanto é que há grandes consultorias, né, se você for pegar a Ambev e várias outras aí, cresceram em função disso. Controle, fazendo as pessoas... Então, ou seja, funciona até um determinado momento. Até ela parar e falar assim, poxa, esses comportamentos já não conseguem ser mais vencedores. Eu não posso falar o nome aqui, mas uma dessas empresas que faziam isso está hoje dentro de uma das nossas escolas fazendo essa questão assim, será que é essa geração que vai continuar dando resultado para a gente no futuro? Por quê? Porque se eu não mapeio esse novo comportamento que veio lá do TikTok, para a gente ter uma ideia, né? O cara que foi lá, filmou e de repente teve 1000 visualizações e mudou o comportamento. Agora todo mundo é quiet quitting. Não, isso já existia, é um comportamento humano. O que eu quero fazer de diferente é pergunte às pessoas por que elas permanecem dentro do teu ambiente de trabalho. Por quê? Porque você vai ver que muitos dos problemas é de gestão, é de reconhecimento, é o indivíduo que não se sente acompanhado. Isso está escrito desde os livros de 1940. Sim. O problema todo é quando isso vai para a ação, para a prática. E o que os indicadores vão fazer? Te ajudar a verificar se você está indo em linha ou não com relação a isso. Aquele exemplo que eu te dei dos sentimentos. O líder sabe que quando ele se pronuncia com a equipe, ele está provocando raiva nas pessoas? Não, eu não tinha essa consciência. Mas com o algoritmo eu consigo mostrar para ele que tipo de palavras que ele usa. Então, mas aí que tá. Desculpa até te cortar, mas como é que, por exemplo, um líder vai conseguir entender através de algoritmo que a forma com que ele se pronuncia para a pessoa, isso está causando... O que significa? Que a cada reunião que existe eu já solto um formulário para o pessoal preencher, é isso? Pode ser uma situação. Quanto mais eu estou usando metodologia de mapeamento, quanto mais esses dados entram dentro da máquina, dentro de um parâmetro que eu coloquei, a máquina pode me trazer essas informações. Por exemplo, análise de sentimentos hoje, você fala, antes da gente poder vir aqui para o podcast, por exemplo, se você tivesse mandado as perguntas e falar, Elton, escreve aí para mim as respostas e eu vou jogar dentro de uma máquina. A partir do momento que eu jogo dentro
de uma máquina, ele vai te dar uma clusterização de conteúdo. Fala, olha que legal, esse público está pensando sobre isso. Se o público que estivesse em casa, por exemplo, trouxesse para nós vários comentários a respeito de People Analytics, nós direcionaríamos aqui o podcast segundo as expectativas de quem respondeu. Sim. Então, a mesma coisa para o gestor. Eu posso fazer, por exemplo, um mapeamento antes. Nós vamos ter uma reunião para decidir sobre alguma questão estratégica. Vocês podem escrever quais são as dúvidas ou informações que vocês querem a respeito disso. Ele pode aplicar ali uma técnica algoritmo que vai dar um direcionamento para atender a essas expectativas. Vai resolver a situação? Não, mas vai me direcionar comportamento, direcionar a forma. Tem muitas pessoas, por exemplo, que você vai conversar enquanto gestão e fala assim, eu não falo alto não, o que você acha que eu estou falando alto? Você fala, então, há uma questão da autopercepção voltada a isso que você tem que trazer isso para tangível. Então, quando você fala, poxa, é muito subjetivo, aí você pode medir. Você fala, Elton, eu medi a tua voz. Em termos de decibéis, você fala 10 decibéis mais alto que todo mundo. Aí eu tangibilizei, aí o gestor fala, nossa, é mesmo, perdão, sim, desculpa aí. A mesma coisa no modelo de gestão. Você fala para ele assim, você faz sucessores? Perguntar se faz sucessores. Faço, ali o fulano. Aí você vai lá e aplica um teste para verificar se aquelas atividades que o funcionário que ele indicou, ele executa. Fala, olha, desculpa, você falou que ele faz isso, mas a gente tangibilizou aqui, ele não consegue ainda entregar esses resultados. Isso é um Analytics. É transformar em dados aquilo que o indivíduo está falando. Então, esse ferramental com essas análises depende muito de você traduzir isso para a prática dele. Então, eu posso ter técnicas fabulosas, mas se isso não está dentro da cultura da empresa, a diretoria não compra essa ideia, vai ser muito difícil você ser estratégico dentro disso. Sim. Eu dou aula aí para muitas pessoas que estão dentro das grandes empresas. E aí eu estou fazendo um mapeamento, fazendo uma pesquisa. Quais são as empresas, em que nível de estágio que elas estão em termos de analytics? Eu posso dizer para você que hoje 90% das empresas não usam os dados corretamente. Imagino. Esses 10%, você tem aí 3% de empresas que estão acreditando que dados é o petróleo, mas não é só o petróleo. Eu preciso trabalhar com people primeiro. Se eu não tenho definição de valores, para onde que eu quero ir, como que eu quero ir, como é que eu vou constituir esses modelos, o ferramental é segundo plano. E eu nunca disse que Analytics é core do negócio. Analytics é meio para ajudar o negócio a alcançar a decisão correta. Então, se eu não mapeio isso, eu vou estar dando para a máquina o direito de me falar quem é bom e quem é ruim. Se você não entra com as informações do que é bom e qual parâmetro que é bom, o que eu não quero e que eu quero descartar, a máquina vai continuar falando. Eu te falei do case da Amazon, né? Isso. Coloca lá todas as informações, mapeia desempenho e tudo isso. Aí chega lá e fala, essas 3 pessoas têm que ser demitidas. Você fala, como assim? Nós tiramos todos os gestores e deixamos só os operacionais. Não, vamos conversar com as pessoas primeiro. Por que a máquina está falando que tem que demitir? Aí eles foram lá ver que todos os critérios que eles colocaram para mapear, gravidez não era uma delas. E as mulheres estavam grávidas. Falei, opa, então não tem que demitir por causa de desempenho, porque tem uma situação sazonal que a máquina não sabia. Então, depende de people e máquina a todo momento. E casos práticos, cara? Esse da Amazon é legal. Você conhece mais algum caso prático bacana aí de trazer pra gente? Porque a gente já falou, a gente sabe que a maturidade com relação a People Analytics, não sei como é que tá no mundo. No Brasil isso é realmente bastante imaturo ainda. Mas como é que tá algum caso prático bacana que você pode trazer pra gente aí de utilização disso? Esse caso da Amazon é bacana mesmo. Perfeito. Né? Tem alguns casos que são interessantes nessa pandemia, que todo mundo, né, tá numa discussão hoje dentro do RH, modelo híbrido, e tem muitas pessoas que querem que as pessoas venham trabalhar na empresa. Você fala, o que tem de errado nisso? Fala, não, minha empresa tem que ser moderna, todo mundo tem que estar em casa. Não, dependendo da situação do dono ou da forma como é o modelo de negócio, ele quer ali dentro. E aí teve uma empresa que eu fui trabalhar que ela queria que as pessoas trabalhassem internamente. E aí falou assim, tá, então quais são as competências, as variáveis que fazem com que esse indivíduo venha até o escritório? Porque pode ser que você vai encontrar pessoas que a primeira coisa na entrevista é tem modelo híbrido ou não? Trabalha em casa ou não? Isso acontece muito hoje em dia. Perfeito. Por quê? Porque a pandemia trouxe uma nova configuração mental e o indivíduo tal. Mas como é que eu crio um ambiente que essa pessoa queira vir, queira trabalhar aqui e que possa permanecer comigo durante mais tempo? E aí eles foram verificar que as pessoas, um dos critérios que faziam com que essas pessoas permanecessem era estar em um raio de quilômetros até 5 quilômetros, em um raio de até 5 quilômetros do trabalho. E eles verificavam que muitas pessoas que moravam distante era por uma questão de preço.
Então, eles decidiram, através dessas variáveis, dar um benefício de aluguel ou de um valor complementar para que as pessoas morassem próximo ao trabalho, e isso seria uma das questões importantes para eles permanecerem dentro do trabalho. Assim, eu estou acertando? Se eu conseguir fazer com que os caras viessem ao trabalho e continuando dando resultado e eu mapeando isso, meu modelo está funcionando. Então funciona para aquela. Vai funcionar para todas? Não. É uma empresa pequena com a situação. Agora vamos ver um outro modelo de uma empresa maior, né? Uma empresa onde que muitas vezes tem um campo maior e como é que ela toma decisão. Um banco, por exemplo, tem várias agências. Nestas várias agências, eles falaram: nossa, nós temos tantas pessoas que às vezes querem migrar para outra agência, um caixa quer ir para uma outra agência, talvez por uma proximidade de casa, talvez por uma questão de familiar, talvez por uma mudança. Por que a gente não mapeia isso e faz o nosso processo ser mais rápido dentro dessa situação? E aí esse banco decidiu fazer um sistema interno no qual as pessoas colocam as informações do seu currículo, as competências que tem e mapeiem características que fazem ela querer mudar. Então, por exemplo, se você quisesse ir para uma outra agência, onde você queria? Dentro de São Paulo, ela pode colocar bairros. Dentro de outros estados, ela pode colocar cidades. Então, ela poderia monitorar desejos no qual ela poderia se movimentar dentro da empresa. No momento em que vaga uma pessoa dentro da empresa, automaticamente o sistema seleciona 5 pessoas e já manda um e-mail para o gestor com aquelas 5 pessoas. Essas 5 pessoas têm competências, têm interesse e podem migrar para essa agência o mais rápido possível. O processo seletivo interno, que demorava quase cerca de 2 meses, se resume hoje em 10, 15 dias. Poxa. Então, com certeza, você tem uma efetividade usando máquina ligada a isso. Você fala assim: Elton, eu acerto 100% dos casos? Não, e nunca vai acertar. Porque nós estamos falando de ser humano, nós não estamos falando de máquina. Então, se ele alcança 80%, 70%, 80%, já está ótimo. De 10 casos eu acerto 7, acerto 8. Significa que ele está constantemente alimentado de informações e faz toda uma questão interna. Sim. Hoje também já é público, mas uma das empresas que tem utilizado ONA, que é Organizational Network Analysis, é o iFood, por exemplo, né? Então, em vez daquela questão da avaliação de desempenho, normalmente a avaliação 360, você indica pessoas que estão próximas de você, né? Você fala: ô Eric, lembra de mim, avaliação de desempenho, vai impactar no bolso, vamos conversar, né? Sim, sim. A ONA, ela faz ao contrário, ela pega todo o teu histórico de trocas de e-mail, de logs, de conteúdo, de informação e cria uma rede de informações na qual você teve mais contato com pessoas dentro ou fora da empresa. Então a máquina automaticamente ela indica quem são as pessoas que pode te avaliar pelo contato que você teve com elas ao longo do tempo de trabalho. Então o ONA ajuda inclusive você a mapear lideranças informais. Você já viu que tem aquelas pessoas que estão nas áreas que têm grande influência, mas não aparecem num pipeline, por exemplo, de sucessão ou de liderança? O ONA mostra a relação que essa pessoa tem. Você fala: nossa, o líder está aqui, essa pessoa, mas essa pessoa tem tanto relacionamento dentro de casa, por que ela faz isso? Esse é um líder informal. Então o ONA ajuda a mapear esse tipo de comportamento dentro da organização. E aí você tem líderes informais que podem ser reconhecidos e até colocados em posições de liderança mais rápido do que só a discussão com os gestores. Porque eu estou vendo o comportamento diário dele dentro da organização. Elton, cara, eu acho que o bate-papo está sensacional, eu acho que tem muito para se falar a respeito, né? Como a gente falou, ainda existe um nível de maturidade bastante grande com relação a dados em geral, não é só People Analytics, não. Hoje, muitas empresas têm uma dificuldade absurda de lidar, de ser data-driven. Todo mundo quer, ninguém sabe como. Porque dados a gente encontra em todos os lugares e tudo é possível ser mapeado. Esse que é o ponto. Perfeito. A gente só trouxe aqui hoje uma discussão de um dos pontos que dá para se utilizar os dados que no caso da avaliação de pessoas, de retenção, para trazer novos talentos. Então, seria muito legal se a gente pudesse continuar por horas e horas esse bate-papo, mas eu acho que só o que a gente já falou aqui já serviu. Se alguém já ficou pelo menos até agora nesse bate-papo, com certeza deve ter entendido um pouco mais o Analytics, o People Analytics, e de como efetivamente pode ser usado dentro da empresa e de como ele pode ser usado. Que, cara, no final das contas, se trata de pessoas e pessoas precisamos avaliar isso de uma forma um pouco mais criteriosa e, acima de tudo, a gente precisa conhecer os comportamentos das pessoas, senão não vai para frente. Não vai. E isso é muito importante que você traz até para a gente entender que tanto o pequeno, o médio, o grande tem as suas possibilidades de usar isso. Sim. Eu estava
conversando com um dono de uma academia. Falou, não, esse negócio é muito confuso para eu aplicar. Eu sei aqui que quando eu comecei a fazer treinamento, as pessoas melhoraram. Eu falei, melhoraram como? Não, na minha percepção, eu vejo que eles estão atendendo melhor. Eu falei, não, mas se você não tangibilizar isso, não tem como. Não vai. Por que você não implementa o NPS? O que é isso? Eu falei, 2 perguntas que você faz para ver se as pessoas estão satisfeitas ou indicam o seu trabalho, o seu serviço. E aí você vai ver um range, se elas estão mais promotoras do que detratoras. Ué, que interessante. Então, fazer coisas simples como essa, que é tangibilizar o meu comportamento dentro da empresa, ajuda você a tomar decisões voltadas a isso. Isso é um começo do Analytics. Né? Sim, sim. Então, a gente sai da ideia de só a minha percepção é a melhor, de entender como é que essas palavras afetam o meu ambiente de trabalho. Exato. E aí, através disso, as pessoas com certeza podem tomar melhores decisões. Eu estou aí propagando isso, tentando a todo momento trazer vários projetos aí. Então, sempre que precisar conversar ou discutir alguma coisa desse sentido, com certeza a gente pode estar aí para apoiar e ajudar em relação a isso. Muita gente falou há 8 anos atrás que eu comecei a trabalhar com isso, que isso seria fogo de palha. Não. Eu falo, olha, desculpa, cada vez mais a convergência de sistemas e de pessoas vai ser o futuro de qualquer nação e de qualquer negócio. Você falou há um tempo atrás de ESG. ESG tem o S de social. Os social são indicadores de people. Sim. Se as empresas não se atentarem a isso, na Forbes, por exemplo, ou na própria Examine, entre as 500, você já tem uma perda de 10 a 15% de empresas que somem por estarem sendo compradas ou por estarem falindo. Então, nós temos uma nova convergência de negócios que depende de dados e de people. Se people é primordial para você, não deixe de analisar ou colocar isso em primeiro lugar na tua empresa. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Você foi super gentil, né? A gente se conversou há pouco tempo e falou, não, vamos nessa porque eu quero falar a respeito, porque quanto mais informação a gente consegue propagar a respeito de People Analytics, melhor para o mercado e, cara, só tenho que te agradecer. Eric, muito obrigado e aí bom trabalho para vocês, excelente trabalho que vocês estão fazendo. Sempre que precisar, estamos à disposição. Um abraço gigante. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo bate-papo. Fiquem ligados e compartilhem. Compartilhem porque esse tipo de informação é importante para que todos conheçam, tá bom? Valeu!